Bom, vamos para a nossa série Biologia do Emagrecimento. Vamos aprender sobre o que a gente come. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos. Separei umas coisinhas muito legais para que você aprenda o que você está comendo. Bom, quem são os carboidratos? Na verdade, os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes no planeta. Por que isso? Porque todos os vegetais são compostos por carboidratos. Então é o que a gente mais tem. O que aconteceu no passar, né, do processo de industrialização? Foram modificados. Então, o que a gente tem? A gente tem o carboidrato diretamente relacionado com o fornecimento de energia. E essa energia ela é importante para cérebro, que a gente acaba não armazenando energia. Nós temos também as questões estruturais onde o carboidrato está envolvido. Então é muito importante que a gente tenha essa energia para a gente poder ter a manutenção da vida. Então tirar carboidrato não é uma alternativa boa. O que a gente precisa é entender que os carboidratos naturais são aqueles da natureza, são saudáveis. Os que o ser humano transformou e modificou, que são os refinados, os transformados, né? Nós temos uma gama de opções que a indústria alimentícia mudou. Então eles ficam com muito mais prejudicial à saúde, ao emagrecimento, do que um arroz, do que uma batata, do que né? Eu já ouvi pessoas com medo de comer cenoura, beterraba, que fala, eu não como arroz. Não tá comendo comida de verdade, só que tá trocando por massas, por pães industrializados, por refinados e transformados. Esse sim, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Bom, eu separei o seguinte, os carboidratos, eles são açúcares. Aí nós temos os monoinsaturados, que é um carboidrato simples, é aquele que rapidinho é absorvido. Um exemplo, açúcar, que é um industrializado. Mas nós temos também os naturais, que é o mel, que ele rapidamente é absorvido. Nós temos os disacarídeos, né, que são os carboidratos complexos. Quem a gente pode citar? O feijão. Lu, mas por que ele é tido como complexo? Porque ele não tem só carbo, ele não tem uma grande quantidade de carbo, porque ele tem fibras, porque ele tem outras coisas embutidas ali, e essas camadinhas aí desses vegetais auxiliam a gente no nosso intestino, né? Tem outras vitaminas que são importantes. E eles, por serem complexos, demoram mais para poder serem digeridos, né? Para o ser humano, o carboidrato é a principal fonte de reserva de energia. Por quê? Porque através do carboidrato nós temos a união de várias glicoses e aí no ser humano é armazenado em forma de glicogênio. O glicogênio ele está armazenado no nosso fígado e ele fica armazenado nos nossos músculos, no nosso tecido muscular. Olha que interessante. Por isso que pessoas que cortam carboidrato perdem muita massa magra, porque aí o corpo não tem para usar para suas necessidades momentâneas ali e ele acaba tendo a eliminação dessa massa magra. Então a pessoa fica muito flácida, tem muita perda dessa massa. Por quê? Porque está justamente dentro da célula muscular. Por contrapartida, quando a pessoa faz um treino, organiza sua alimentação equilibrada e consegue manter isso por um longo tempo, você tem aí toda uma organização desses macronutrientes. Então, quando a gente precisa de energia, o organismo vai lá nas suas reservas e usa. Qual tem sido o grande diferencial nessa jogada toda dessa modernidade? Os industrializados. Então, se é para você fazer alguma troca, troque industrializados por comida de verdade. Bom, todo alimento, então, de origem vegetal, ele é formado por carbono. Ele tem, então, um hidrato de carbono. E alguns carboidratos, né? Alguns vegetais têm mais carboidrato e outros têm menos. Lembra que sempre a gente ouve falar de índice glicêmico, né? De densidade neste alimento. Então, quem tem mais carboidrato? Como que a gente pode chamar assim? Quem tem mais? Quem são esses carboidratos? A gente pode colocar os pães, as massas, doce, o açúcar. Açúcar é tudo açúcar. Açúcar de mesa, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar de coco. Açúcar é açúcar, né? E ele é rapidamente absorvido e transformado, então, em glicogênio. E os refinados, que são os que a indústria transformou. Então, a gente tem lá uma imensidão de coisa. Então, sempre que você puder fazer trocas de um embalado por um natural, vai ser uma grande troca. Então,
o lema é descascar mais e desembalar menos, porque eles ainda têm corantes, conservantes, estabilizantes, um monte de produto químico nesse processo de industrialização. O nosso corpo não foi feito para eles, por isso que ele está dando sinais, o corpo fala. Então, essa transformação não é viável. Nós temos a necessidade de uma dieta equilibrada, né? Então, o que tem acontecido que tem gerado sobrepeso e obesidade? Uma dieta inadequada. Como eu disse, algumas pessoas trocam beterraba, cenoura, batata, arroz por industrializados. Então, ela tem medo de comer comida de verdade, mas ela não tem medo de comer um transformado. Então, o que você precisa? Buscar esse balanço energético e comer carboidratos naturais na grande maioria das suas refeições. Hoje a gente tem trabalhado muito com alimentação flexível, então 80% da sua caloria diária, ela deve vir de alimentos naturais. Só 20% ela pode não vir. Porém, todavia, entretanto, para ser melhor a sua alimentação, seria ideal que 100% viesse e você deixasse para raramente, para vez em quando. Em percentuais, hoje o que se é preconizado é que 45% a 65% da sua dieta diária, ela tem que advir do carboidrato. Como assim, Lu? Então, do seu prato, mais de 60% dele, né, mais de 50%, seria ali uns 60, 65%, ele vir de carboidratos. E isso é muito fácil, já que é o macronutriente mais abundante. Mas nós também temos algumas opções, porque isso depende muito da individualidade biológica. Então você pode trabalhar com um percentual de 35 a 40, que já é tido como a low carb. O que é low carb? É uma alimentação em baixo carbo. Então você tirar de produtos naturais esse carboidrato já vai ser um benefício e você controlar essa quantidade. Se as suas calorias, por exemplo, são 1.000 calorias diárias, a sua necessidade, isso é uma estimativa, você vai usar ali 35 a 40% de carboidrato, bom? Mas o que é preconizado é 45 a 65 e isso varia muito conforme seu objetivo, ganho de massa, né, perda de gordura, eliminar. Então a gente vai sempre trabalhar com esses percentuais. Então a dieta low carb é uma alimentação tida, né, como normal, até abaixo de 150 gramas de carboidrato por dia já é considerada baixo carbo, tá? Baixo low carb. Então, o que a gente precisa observar? Que conforme a sua necessidade, cada pessoa tem a sua individualidade biológica. Então, o seu metabolismo ele vai usar o que ele precisa. O que ele não precisa, que estiver em excesso, ele vai armazenar. Se tiver escassez, ele vai utilizar as suas células, vai usar o que está ali armazenado nas suas células, que é o glicogênio. Lembrando que o fígado também consegue, né, produzir esse glicogênio. Então é muito importante que você tenha uma rotina de exercícios físicos para ativar esse equilíbrio, para organizar os seus hormônios, para ter esse equilíbrio e uma alimentação o mais natural possível.